Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que é bem complexo. Eu quero falar sobre a minha experiência sobre a masturbação. Eu creio que se você entender bem esse assunto e praticar, vai ajudar você a tomar decisões para mudar todo o trajeto da sua vida. Uma decisão que você toma hoje, apenas uma, pode mudar todo um caminho de uma semana, de um mês e até de um ano. Uma decisão apenas que você toma, em caminho para a carne ou em caminho para o espírito, pode mudar todo o seu ano. É um assunto muito complexo, mas eu vou contar a minha experiência e eu creio que milhares e milhares de irmãos e irmãs sofrem disso. E existem pensamentos, os mais monstruosos, que estão ocultos dentro dos irmãos e dentro de irmãs também. Mas na maioria eu creio que seja homem. Não tenho certeza se a maioria é homem, porque eu conheço o mundo da pornografia e eu sei que no mundo da pornografia existe mais mulheres se masturbando do que homens. Eu tenho experiência nesse assunto, embora eu nunca tenha falado disso no meu canal. Mas eu sei quase todos os pensamentos que pode passar dentro da cabeça de um jovem. Eu sei o que acontece em igrejas, em grupos de louvores. Eu sei o que tudo que dá errado, tudo o que Deus não aprova, tudo que está maquiado. Eu sei o porquê disso. E muita dessas coisas que a gente vê maquiada nas igrejas, muito do agir de Deus está sendo impedido por causa do mundo da pornografia que está nos cristãos dentro das igrejas, porque ministram os louvores. São pecados monstruosos, coisas ocultas, que as pessoas não conseguem se libertar e têm vergonha de se abrir com as pessoas. Então eu vou dar estratégias, dicas, leis para que você possa lutar contra isso e até vencer isso. Vai depender muito das suas escolhas, da posição que você tomar, vai depender da renovação da sua mente. E eu vou te dizer uma coisa, Deus pode pegar todos os seus pensamentos monstruosos, todos os seus pensamentos que te atormentam, que faz você calar, que cala a sua boca para falar a palavra de Deus, ou que faz você viver uma vida de hipocrisia. Você fala de coisas que não consegue vencer. Deus pode pegar tudo isso e converter em bênçãos, tanto na sua vida como na vida de muitas pessoas. E você vai aprender a fazer isso hoje. Às vezes conversando com os irmãos pelo WhatsApp, pelo Face, eu sempre às vezes me gabo, assim com bom sentido, mas eu me gabo de ter passado um bom tempo da minha vida ouvindo a palavra de Deus 6, 7 horas por dia, sem interrupção, e estudando e anotando. E também passei uma grande temporada lendo a palavra de Deus. Eu li a palavra de Deus de 5 a 6, às vezes até 7 horas, dia e noite. Isso quer dizer que eu começava à tarde e ia até à noite. Era um tempo no qual na minha vida não existia filmes, não existia seriados, não existia nada além de estudar a palavra de Deus. E às vezes eu me gabo disso num bom sentido, porque antes desse fato ser uma realidade na minha vida, eu lembro que eu pedia muito isso para Deus. Eu queria conhecer o que era a Arca da Aliança, o que era tabernáculo, o que eram os mistérios de Apocalipse. Eu queria conhecer tudo isso, e Deus foi me dando de pouco a pouco. Isso se conquista de pouco a pouco. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu também fui uma pessoa que fiquei mergulhado na pornografia às vezes 10 horas por dia. Você não acredita? 10 horas no dia. Isso não foi uma vez só na semana, não foi 2, não foi 3. Eu fui uma pessoa que naveguei a internet inteira atrás de pornografia. Eu conheço os top 50 sites pornô, conheço todos os sites pornôs que muitos dos cristãos entram. Um mundo de iniquidade entra na sua vida através dos seus olhos e através do seu ouvido. E esse mundo de iniquidade vai atormentar muitas mentes, muitos corações. O pecado da masturbação é um pecado que ele começa pequenininho e vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo e vai arrastando um monte de pecados na sua vida. Então eu vou falar nesse vídeo leis, regras, estratégias claras que vai fazer você lutar contra isso, mas uma verdadeira batalha. E vai fazer você vencer. Você vai experimentar do sabor do que é vencer isso. Mas isso não vai ser uma luta na qual você vence e fala, venci, agora eu estou livre, agora o pecado está debaixo da minha mente, agora ele é sujeito, ele é meu escravo. Você vai ter que ter uma luta constante. Constantemente lutar contra isso. O segredo disso, embora eu estou falando isso, parece ser algo cansativo, negativo, até quando? O segredo disso vai ser o hábito.
A força do hábito vai te fazer um cristão forte, vai te fazer um cristão experiente, você vai provar de coisas excelentes, você vai poder instruir pessoas e você vai poder ler pessoas. Você vai conseguir ler, literalmente ler a pessoa através da fala dela. Eu vou ler alguns textos da palavra, então o vídeo vai ficar grande, não é só um assunto que eu quero falar, sabe, resumidamente. Vou ler alguns textos, eu vou explicar alguns textos. É meio complexo porque quando fala de masturbação, o que vem na sua mente? Pecado. Não vem na mente de todos os cristãos, porque existem mestres já preparados para inserir na cabeça de um cristão que se o cristão que não se masturba vira um cristão alienado, que tem que se masturbar para aliviar a tensão, que é normal, que, claro, não pode ser uma coisa que se faz todo dia, mas de vez em quando, tudo bem, já existe mestres preparados para isso. Como esse assunto é um assunto muito complexo, tem muitas coisas para se falar, tem a parte do homem, a parte da mulher. É um assunto onde tem muitos detalhes para trabalhar. Esse vídeo vai ficar grande, vai ficar um estudo grande, e mesmo assim eu não vou conseguir falar tudo o que eu quero. Então, mais para frente eu quero fazer uma versão 2 desse vídeo com várias partes. Então, assista esse vídeo até o fim, não pule etapas. Eu vou ler versos da palavra de Deus e explicar sobre a lei de Deus, sobre o pecado. E isso vai ser exatamente uma das armas que você vai ter contra a masturbação. Certeza, você vai se tornar mais forte. Você vai ter uma consciência mais exercitada. Eu vou ensinar você a ler situações. Se você pensar antes de entrar na masturbação e de fazer o que geralmente o vício nos leva a fazer, se você pensar no fim disso, vai gerar temor em você. Então eu vou falar sobre gatilhos. É um padrão, depende da observação sua. Sempre antes de você fazer alguma coisa, existem gatilhos. Eu vou passar esses gatilhos para você no vídeo. A masturbação vai influenciar de maneira tremenda o relacionamento cristão. Isso vai atrapalhar no casamento. Se você está namorando, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode ficar sozinho com a sua namorada. Você não pode ficar sozinho com o seu namorado. Você tem que dar ouvido à voz do Espírito que vai estar falando claramente contra você. Você vai precisar se exercitar nisso. Se você namora e ainda vai para o grupo de louvor, canta, toca, vai ser pior ainda. A prática da masturbação, quando praticada muitas vezes e se torna um hábito, abre várias portas para vários tipos de pecado. Eu já cheguei a um ponto de estar lendo a palavra de Deus, ler durante 2 horas. Quando a pessoa não cuida e deixa isso virar um hábito, e esse hábito sobre hábito vai ficando cada vez mais forte, o pecado vai tendo cada vez mais domínio sobre a sua vida, e isso te leva a um estado horrível. Eu já cheguei ao ponto de estar estudando a Bíblia, estar meditando, lendo, escrevendo, e aí entra na pornografia, se masturba, aí chora, no mesmo dia, se arrepende, e aí vai ler a palavra, e 4 horas depois faz a mesma coisa, no mesmo dia, e isso já virou um ciclo na minha vida. Para você ver o tanto de experiência que eu tenho nisso. E isso acontece na vida de muitos. De muitos. A pessoa vai no YouTube, assiste uma palavra, chora em casa, coloca um louvor, chora. No outro dia, está na pornografia. E como isso se torna um ciclo, gera na mente da pessoa uma sensação de que é impossível vencer isso. E aí quando se passa anos, não é nem meses, é anos, a pessoa já acaba se conformando com isso. Porque a pessoa fala, é impossível, não tem como vencer isso. Mas lembra, isso não era assim no começo. Você foi exercitando de pouco a pouco, você foi treinando, você foi trazendo todo esse sistema para a sua vida. Agora você vai ter que passar por um processo de restauração. E isso vai depender muito do que tem aqui dentro desse caixote. Do que você está colocando aqui dentro. É muito provável que você vai assistir esse meu vídeo hoje e talvez amanhã você se masturbe. Está assistindo esse meu vídeo agora e semana que vem você se masturbe. Mas não vai ser a mesma coisa. A sua consciência não vai ser a mesma. Você vai lembrar desse vídeo, você vai lembrar dessas palavras e isso vai gerar em você um processo de restauração. E aqui está a dica. Pesquise mais sobre esse material. Se você já assistiu outros vídeos, esse material está sendo uma soma. Se você não assistiu outros vídeos, assiste vídeos relacionados a esse. Procure sobre esse assunto. Gasta seu tempo nisso. Procure alguém que tem experiência nisso para você conversar com essa pessoa sobre isso. Se abra
para essa pessoa. Converse com ela. Certeza que o processo de restauração vai ser mais rápido. Deus quer levantar você do pó. Ele quer levantar você do lamaçal do pecado para que você seja um verdadeiro sacerdote na presença dele. Você não pode deixar que os prazeres transitórios do pecado te seguem. Você tem que lutar contra isso como se você estivesse na guerra. Como se você estivesse lá no Islã, travando guerra. Eu teria vários exemplos na palavra para ilustrar isso que eu estou falando. Talvez em um próximo vídeo. Agora eu quero dar seguimento nesse. Eu quero que você pegue uma folha, um papel, anota as dicas que eu vou falar. Você vai trabalhar com timeline. Você vai trabalhar com reflexões. No Salmo 90, Moisés fala assim: Senhor, ajuda-nos a contar os dias da nossa vida para que a gente alcance coração sábio. Sabe o que Moisés está falando? Moisés não está falando que você vai fazer a conta da sua vida, né, fazer números para ver quantos dias você viveu. Isso não é esse o sentido. O sentido é uma reflexão. E no próprio texto, no próprio Salmo 90, ele fala assim que o homem vive 70, quando muito 80, e mesmo assim há sofrimento no final da vida. Agora, quando você entender o sentido desse Salmo 90, que é muito revelador, você vai ver que Moisés era um homem de grande reflexão. E quando você faz uma reflexão na sua vida, você cria uma análise na sua vida. E essa reflexão existe no povo judeu, geralmente no mês 7, dia 10, que é o dia do Yom Kippur. Eles tiram para fazer essa reflexão. É uma coisa válida por um lado e uma coisa que eu reprovo por outro, questão agora de outros ensinos, de outros vídeos, mas eu vejo o lado bom também da coisa. Então nesse estudo você vai precisar de papel, caderno, caneta e observação. Você vai fazer uma observação na sua vida, você que sofre com isso. Porque você vai trabalhar com a linha do tempo. Quase agora eu falei de Moisés sobre o Salmo 90. Sabe por quê? Quando você estudar o livro de Deuteronômio, bem estudado, você vai criar uma linha do tempo. E você vai aprender que tudo que está escrito em Deuteronômio, tudo foi um discurso de Moisés de apenas um dia. Ele chamou toda a congregação de Israel e fez uma reflexão de apenas um dia. Mas por que o livro é daquele tamanho? Por que tem tanta coisa? Por que, se você olhar desde o começo até o fim, Moisés vai sempre falar: vocês estiveram 40 anos no deserto, vocês fizeram isso e aquilo, mas a partir de agora, vocês não vão fazer assim, vocês vão possuir a terra e vocês vão fazer diferente. E isso vai acontecer constantemente. O que acontece é o seguinte: depois que Moisés escreveu a Torá, futuramente Josué, ele escreveu de novo a Torá. Deus pediu para ele fazer isso, uma atualização. Então vai ter coisas que Moisés não poderia ter escrito. A entrada na terra de Canaã, a divisão das terras conquistadas. Tudo isso quem presenciou foi Josué. Mesmo assim, quando você for ler o livro da Torá, você vai aprender que futuramente depois de Josué, talvez eu acho que Samuel ou Jeremias, fez uma nova atualização da Torá. Mas as palavras de Moisés, é conhecido como a Torá revelada por Deus a Moisés. Só que houve atualizações. E isso é brilhante. É tremendo isso quando você entende. Isso está escrito. Eu não vou ler agora para não estender o vídeo. É que eu quero falar de reflexão e quis pegar o livro de Deuteronômio como exemplo. O livro de Deuteronômio, ele é um apocalipse do livro da lei. O livro de Deuteronômio, ele revela o sentido da Arca da Aliança. O que significa tábuas da lei. Já tem a nova aliança. Já tem toda a história do povo de Israel profetizada, predita por Deus no livro de Deuteronômio. E tudo aquilo é uma reflexão de Moisés. Moisés guardou no coração os 40 anos que eles passaram no deserto, e Moisés chamou o povo e fez o povo fazer uma reflexão. E Moisés, o que aconteceu? Moisés alcançou um coração sábio. E isso ficou escrito através de figuras para o nosso ensino. Então é isso que você vai fazer a partir de hoje. Eu vou falar sobre timeline e gatilhos. Eu aprendi na minha vida de experiência com esse tipo de pecado, que trouxe um monte de outros pecados na minha vida, que existe gatilhos, existe coisas que você faz antes de cometer esse pecado. Você vai precisar analisar isso. Quais são as palavras, os pensamentos que passam na sua cabeça um pouco antes de você entrar no pecado. E eu já vou falar para você qual que é. É o YouTube, é Facebook, é Twitter. Esses são os maiores gatilhos, porque no Facebook está espalhado toda a sensualidade da vida das pessoas. Está ali no Facebook. E quem tem a mente treinada, exercitada para esse tipo de pecado, basta ver uma foto, para essa foto te levar em um vídeo, para esse vídeo te levar em um site, em questão de minutos.
Isso é para quem tem a mente exercitada. Agora, você vai ter que fazer um timeline na sua vida e você vai ver que no começo, quando você começou a se envolver com esse tipo de pecado maligno, é maligno. Você vai entender que isso é maligno. Até você chegar num site pornô demorava. Você tinha uma luta com Deus. Você ficava pensando, lutando. Às vezes até vencia, mas no outro dia, quem sabe, no outro dia, na mesma hora, isso, né, acontece de diversas maneiras. Você entrava, mas havia uma luta até você chegar a transgredir. Entendeu? E aí isso foi se repetindo e virou hábito. Aí você vai ver que, por exemplo, em um mês você caía uma vez. Isso é um exemplo, não é uma regra. E outro mês caía uma vez. Em outro mês caía uma vez. Passou um ano, você caiu tantas vezes. Não era vontade de Deus, é claro. Mas você caiu. Chorou, se arrependeu, etc. Você vai ver que essa linha, você faz uma linha do tempo de um ano. Né? E depois a timeline de quantas vezes você está caindo nesse pecado. Você vai ver que com o tempo, com a repetição, esse tempo de cair no pecado da pornografia foi se encurtando. Era uma vez por mês, reduziu para 3 semanas, caiu para 2, caiu para 1. Tem pessoas que de 3, 4 vezes por semana tem que entrar na pornografia. Tem pessoas que é todo dia e quando não entra é no banheiro, é tomando banho, é sozinho. Pintou a oportunidade de ficar sozinho, onde nenhum olho está te vendo. É essa hora que Deus está te vendo. É essa hora que você está entristecendo o Espírito de Deus. Mas isso não era assim no começo. Ou seja, o gatilho do começo e o gatilho de uma vida de uma pessoa que está exercitada na pornografia são gatilhos diferentes. Eu vou falar o que acontece com um cristão treinado nisso. A pessoa está de bem com a vida, está de bem com Deus. Entrou no YouTube para, às vezes, até procurar um vídeo da palavra e de repente apareceu uma miniatura de um vídeo tendencioso. Aí a pessoa olhou, clicou, entrou no vídeo, assistiu um pouquinho, tá sozinha, não tem ninguém vendo. Esse vídeo vai te levar para um site e no site ali você vai se enrolar na teia de aranha novamente. Agora, uma pessoa que não tem o hábito de fazer isso, ela consegue olhar a miniatura e fugir daquilo. Ou ela entra no vídeo, pela miniatura do vídeo, entrou, assistiu, se sentiu mal e saiu. Ou seja, ela conseguiu, né, se livrar antes de que fosse parar num site e visse o pior. Então esse foi o processo, né, numa timeline, por exemplo, de um ano, é um processo de uma pessoa que foi de pouco a pouco encurtando o tempo que caía nesse pecado. E chega um tempo que ela, às vezes, todo dia está fazendo isso, um dia sim, um dia não, e isso já é perigosíssimo. É perigosíssimo por quê? Porque ela vai viver um ciclo de pedir perdão e se arrepender, pedir perdão e se arrepender, pedir perdão e se arrepender, pedir perdão e se arrepender. E isso vai gerar nela um tormento, um conflito interno. Vai chegar um tempo que ela vai achar que Deus não perdoa mais ela. Mas eu posso te dizer, irmão, Deus te perdoa 70 vezes 7 no dia. Ou seja, se você pecar 490 vezes num dia, ainda que você pudesse fazer isso, e você fosse pedir perdão para o Senhor, Ele te perdoaria. É claro que isso não pode ser um ciclo na sua vida. Ele vai te ensinar isso. Ele vai te mostrar, vai te ensinar você a reduzir esse tipo de pecado. Porque Ele está como sumo sacerdote para perdoar os nossos pecados. Mas a gente tem que ter uma ideia correta do que é graça de Deus, do que é lei, para poder viver uma vida agradável, uma vida que Ele aprova. Deus vai perdoar você até o fim da sua vida. Ele estabeleceu 70 semanas para tirar a iniquidade da terra, para expiar as nossas iniquidades. E se você estuda 70 semanas corretamente, isso quer dizer que até o fim de toda a vida, toda a vida da pessoa, até o fim de toda a humanidade, Deus vai perdoar os homens. É essa parábola que Jesus deixou para Pedro, quando Pedro falou: Senhor, quantas vezes no dia eu vou perdoar o meu irmão que ele peque contra mim? 7 vezes? Essa pergunta de Pedro é interessante, porque foi o próprio Senhor que inseriu essa ideia na cabeça dele. Um pouco antes, o Senhor tinha falado de perdoar o seu irmão. Em Lucas 17, verso 4, o Senhor Jesus disse: ainda que o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia ele vier até você e falar: me perdoa,
eu me arrependo. Jesus falou, perdoa ele. Você vai ver que isso ficou no coração de Pedro. Aí Pedro chegou para o Senhor e falou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Quem sabe? Não sei. Alguém lá deve ter pecado contra Pedro mais de 7 vezes, ou ele queria matar a dúvida, mas foi um pensamento inserido pelo Senhor. Aí Jesus falou, eu não digo para você, Pedro, 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. É uma alusão a 70 semanas. As 70 semanas é 70 anos vezes 7, que dá 490. Jesus não estava falando do número 490, ele estava falando do perdão do céu estabelecido sobre os homens, que não acabou no tempo de Estevão. Deus vai perdoar homens, não somente judeus. É isso que o Senhor estava falando, né? Através de enigmas. Pedro ia entender mais tarde. Parafraseando o que o Senhor falou, Pedro, não é só somente judeus. Você vai perdoar homens de povos, línguas e nações. E não 7 vezes. 70 vezes 7. Porque eu, antes de me fazer carne, estabeleci 70 semanas para que haja na terra fim dos pecados, cessada a transgressão, expiação da iniquidade, justiça eterna. Eu vou perdoar todos os homens de todas as gerações até o fim da vida. Ou seja, perdoa seu irmão de qualquer nação até o fim da sua vida, porque o Senhor perdoa você até o último suspiro que você vai dar na terra. Revelação que está oculta aos adventistas do 7º dia. Uma pena. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o Senhor vai te perdoar sempre. E a partir do momento que você entender isso que eu estou falando, você vai ver que todas as maldições que entraram na sua vida através das suas decisões, das suas escolhas, não foi Deus que te abandonou para você viver a vida de pecado e depois, se você é um eleito, Ele te chamou de volta porque você é um eleito. Não foi isso. Você escolheu isso. Assim como você poderia ter escolhido bem. Mas se você entender essas coisas, renovar sua mente e aplicar o seu coração nisso, para você poder dar o reino de Deus através de muita tribulação. É a mesma palavra que fala que a salvação é pela graça, que a salvação é pela graça mesmo, realmente, que é pela fé, que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. A mesma palavra fala que a vida eterna vai ser recompensada segundo as obras. O mesmo Senhor que ensinou para mim que Ele fez o sacrifício por mim, não pelas minhas obras que eu tinha feito antes de conhecer Ele, porque que obra boa que o homem pode fazer antes de conhecer o Senhor? Agora, depois que conhecer o Senhor, o homem não somente pode, mas como deve fazer obra boa, que é a conversão das suas más obras para boas obras, que através da cruz você vai conseguir olhar bem para ela. O mesmo Senhor me ensinou que o reino de Deus é arrebatado com violência. Essa é a palavra do grego. Com força. Pedro fala assim, se o justo é com dificuldade que ele se salva, aonde vai comparecer o ímpio? O justo se salvar com dificuldade? Mas a gente não pode fazer nada, Pedro. O homem não pode colocar o pezinho na salvação. É tudo a obra de Deus. E é a obra de Deus. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Para a salvação. Sim, para a salvação. Boas obras para a salvação, para a vida eterna, como está escrito. Como Tiago disse, como Pedro disse, como Paulo disse, como o Senhor disse. Antes da cruz, nenhuma obra sua importa. A cruz não veio até você, o sacrifício, o evangelho não veio até você porque Deus viu uma obra que você fez. Veio sobre todos os pecadores. Mas a partir do momento que você entender que Jesus morreu pelos seus pecados, aí você tem que definir o que é pecado. Qual é a definição que a palavra dá? Para você entender o que é lei, para você entender o que é graça, para você não ter uma ideia torcida da graça. Definindo essas coisas, você vai conseguir lutar contra isso que eu estou querendo passar para você no vídeo. E depois que todas essas coisas chegaram até você, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que lutar contra a carne. A luta é sua. Mas você não poderia lutar se o Senhor não enviasse o Espírito. O Espírito não poderia ser enviado e você receber ele pela fé, pela graça, se o Senhor não tivesse feito o sacrifício. Então é tudo mérito dele. Só que agora ele vai te pôr à prova. Ele vai ver se você anda na fé, isso através das suas obras, através da sua ação, da sua decisão e da sua escolha, que ele te deu. Então, para todos os efeitos, Pedro fala, salvai-vos dessa geração perversa. Então você vai ter que criar uma timeline, seja na sua mente, seja no papel, e você vai ter que ver aonde que é que você está errando, você vai ter que ver as suas prioridades. Qual é o tipo de pecado que você está cometendo mais grave, que está te afastando das coisas de Deus. E se o caso for a pornografia, você vai ter que trabalhar nela. O processo é o mesmo. Se você entra na pornografia 2, 3 vezes por semana, ou um dia sim, um dia não, ou todos os dias, se você se masturba
todos os dias, então você vai ter que de pouco a pouco diminuir isso. Não existe essa ideia de que a partir de amanhã eu não faço mais. Bom, pode ser que exista, eu não conheço essa pessoa. Eu creio que isso seja uma exceção, não é uma regra. Eu creio que a regra, que a exceção, seja que o processo de conversão, né, o processo de restauração é semelhante ao processo de uma pessoa que não entrava e começou a entrar várias vezes, até chegar um dia sim, um dia não. O processo da restauração é semelhante. Então, há dois caminhos que você vai contemplar. Eu já conheço esses dois caminhos. Ou você vai ter uma vida de oração, chorando e pedindo perdão, e se arrependendo e voltando a pecar, e chorando e voltando a pecar, sempre chorando porque está pecando e está pedindo perdão. Ou você vai ter uma vida de lágrimas derramadas, de choro, mas porque você está pedindo forças para você vencer isso. E não parece ser um caminho estreito, né? Apertado. É esse mesmo, o caminho estreito e apertado. Só que com o tempo isso vira hábito. E isso te gera força. Não importa se você é casado, se você é solteiro. É essa regra que você vai ter que seguir. Você vai ter que começar a observar os seus passos. Você vai ter que começar a orar mais e ler mais a palavra. Você vai ter que tomar cuidado em seriados, em filmes, porque através de seriados e através de filme, o mundo também empurra para cima de você a sensualidade e de maneira até elevada. Agora os seriados, e eu estou falando isso porque eu gosto de seriados e assisto seriados. Os seriados estão querendo implantar na cabeça da humanidade o homossexualismo. Você vê facilmente aí mulher com cena de beijo com mulher. Você conhece o seriado chamado 100? Tá na terceira temporada agora, né? Na segunda temporada houve uma cena de beijo entre duas mulheres bem curtinha, bem light, né? Abominável para Deus, mas light. Agora na terceira temporada, uma cena de, eu acho que 1 minuto e pouco de beijo entre duas mulheres. E não é apenas um seriado que faz isso. São vários seriados que implantam isso. Praticamente quase todo seriado vai ter uma lésbica ou um homem com homem. E aí o mundo, de pouco a pouco, através de todos os recursos que tem, vai implantar na cabeça do homem que isso é normal. Para que se cumpra a profecia. Não foi o próprio Senhor que disse que o mundo, nos dias da vinda do Filho do Homem, vai estar semelhante a Sodoma e Gomorra? Isso é profecia. Agora, não é uma coisa que começa de um ano para o outro. Isso vai ser implantado de pouco a pouco. Pouco a pouco, até o inimigo chegar no quadro que ele deseja ver a humanidade. Sabe por quê? Porque o inimigo já sabe que se os homens ficam dessa maneira e já não conseguem mais serem corrigidos, fogo cai do céu e consome eles. É isso que o inimigo quer. Nada mais que isso. Então, o pecado, ele é uma lei. Você sabia que o pecado é uma lei? Paulo não fala da lei do pecado e da morte. Não é só a lei do pecado, é a lei do pecado e da morte. O pecado é uma lei e a morte é uma lei. Sabia? Assim como a vida é uma lei. Guardar os mandamentos é uma lei. E a vida é uma lei. Da onde Paulo tirou essas coisas? Isso se encontra em Romanos. E já que nós estamos falando de masturbação, é um pecado grave. É a lei do pecado que traz a morte. E a lei da morte é a separação de Deus. Eu vou explicar isso na palavra, né? Claro. Mas presta atenção. A única maneira de você vencer a lei do pecado é com a lei do Espírito. Não existe outra maneira. Você conhece a lei da gravidade? A lei da gravidade é o seguinte, uma caneta. Se eu soltar ela, ela não vai subir. Só se eu colocar um efeito no vídeo. E mesmo assim eu acho que eu não vou conseguir. Se eu soltar ela, ela cai. Isso é a lei da gravidade. Não dá para mudar isso. A não ser que se essa caneta for um avião. E se no avião estiver operando um conjunto de leis que por um espaço de tempo vence a lei da gravidade. A gravidade está tentando empurrar o avião todo o tempo para baixo. Só que ela não consegue, porque tem um conjunto de leis que, quando trabalhados juntamente, vence a lei da gravidade. Mas se esse conjunto de leis no avião parar de operar, se apenas uma lei fundamental parar de operar, a gravidade já encontra poder para lançar o avião para baixo. É semelhante à lei do pecado e à lei da vida. É uma lei. Ou seja, se você pecar, você vai abrir a porta para a morte. Não tem como. E é claro que quando se trata da vida de uma pessoa onde o Senhor
já está como sumo sacerdote à destra de Deus, aí o processo é mais complexo, se estende um monte de outras coisas que a gente tinha que observar. Por exemplo, existe pecado que é para a morte e pecado que é para a vida, assunto que seria tratado em um outro vídeo. A masturbação é um pecado que não é para a morte. Como assim não é para a morte? Se a pessoa viver se masturbando, ela vai ser salva? Não vai. Mas é um pecado que não é para a morte porque ele é reversível. Você pode, através de ajuda de irmãos, através de buscar a Deus, você pode reverter essa situação. Agora, há pecados que são irreversíveis. Nem com oração. Não adianta vir com a palavra de Deus e falar. Não adianta. Isso envolve mente cauterizada. Envolve, por exemplo, o espírito do anti-messias na pessoa operando. É pecado que é para a morte. João fala de pecado para a morte. Tem exemplos na carta de João. Na própria carta dele que ele lança esse assunto tremendo, né? Nenhum outro apóstolo fala isso. Pelo menos com tanta clareza que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Da onde João tirou isso? Da meditação na lei de Deus. Paulo, com todas as suas tremendas cartas, não falou isso. Mas existem exemplos na carta de Paulo que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Paulo só não trouxe esse ensino à clareza, sabe, à luz com as palavras. Mas está nas cartas de Paulo, tem nas cartas de Tiago isso. Eu separei aqui 2 textos da palavra de Deus, que nós vamos ler. São textos complexos, porque existe ensino para tudo qualquer lado, né, nos versos. É complexo porque a carta foi escrita num tempo de transição das alianças. Então eu quero focar naquilo que eu acho necessário para o vídeo. 1 Coríntios capítulo 9 diz o seguinte: pois sendo livre de todos, fiz como escravo de todos para ganhar o maior número possível. Paulo querendo ganhar pessoas, querendo fazer a obra de Jesus, não sabia que a salvação só vem de Jesus, ele não pode fazer nada. Fiz-me como judeus para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Olha que trocadilho de lei, lei de Cristo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha Paulo aqui falando que quer salvar pessoas. Paulo podia salvar pessoas? Podia. Paulo podia interagir com a salvação de Deus? Podia. O poder de salvação também estava em Paulo? Claro que estava. Está em mim, está em você. A pessoa é salva pelo Evangelho. O Evangelho está onde? A pessoa é justificada pelo nome do Senhor. Está escrito em Romanos. O nome do Senhor está onde? A pessoa é justificada pela fé. A pessoa é justificada pelo sangue. A pessoa é justificada pela graça. Está escrito isso. E a pessoa é justificada pela lei. Está escrito em Romanos, a primeira vez que ele fala de justificação, ele fala: os que ouvem a lei não serão considerados justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Justificação pela graça, aceito. Pela fé, aceito. Pelo nome do Senhor, aceito, mas pela lei, não. Não vou falar desse verso, não. Se você tem uma ideia pervertida e corrompida do que é graça, certeza que você não sabe o que é lei. E se você não entende o que é lei, você não sabe muito sobre o pecado. E se você não entende muito sobre o pecado, como é que você quer ter poder sobre ele? Olha o verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo olhava para aquelas corridas, onde eles corriam para ter uma coroa, e Paulo tirava exemplos daquilo. Um atleta, ele tinha que dormir cedo, ele tinha que se alimentar corretamente, ele tinha que treinar para ganhar uma coroa corruptível. Verso 25. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Olha, Paulo está contemplando aí uma vida de treino da pessoa. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aqui que está o verso que você tem que pôr à mente. Meditar. Verso 26. Pois eu assim corro. Linguagem figurada. Não como indeciso. Assim combato. Não como batendo no ar, desferindo socos no ar. Ele está com a mente de uma luta. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que
coisa que desfaz o calvinismo em pedaços. Paulo está falando aqui de um tremendo esforço que o homem tem que fazer, mesmo com o Espírito que recebeu pela graça, com o sacrifício que o Senhor fez por nós, o homem tem que fazer o esforço para mostrar, porque é assim que Deus coloca você à prova, para mostrar que a sua fé é verdadeira. Você não poderia fazer nada, 0%, escolher nada, se Jesus não tivesse feito o sacrifício. Mas Ele fez. Arregaça as mangas, que você vai ter obras para fazer. Eu vou ler agora uma outra versão desse mesmo texto que eu li e a palavra-chave está escondida, né? Não faz a gente meditar. Mas esmurro meu próprio corpo, esmurro. Ali está subjugo, né? Escondeu a palavra. Mas esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra esmurro, no grego, eu estou com o aplicativo grego aqui, não vai dar para você ver, mas é o aplicativo que eu uso. Essa palavra é a palavra upopiazo, que é literalmente esmurro, bater, dar golpes. E no verso 26 é a prova disso, o verso anterior. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luta. Não como desferindo golpes no ar. Aí ele fala que os golpes eram onde? No seu próprio corpo, é uma linguagem simbólica. Quando o homem está lutando com outro homem, você tem que acertar o soco na carne do outro homem, no corpo dele, para que ele venha sentir dor. Mas isso aí Paulo extraiu daí um ensino simbólico e trouxe para a vida espiritual. Isso quer dizer que Paulo travava a batalha com ele mesmo. O espírito luta contra a carne, contra o corpo, contra as obras da carne. E o espírito que está em você te dá entendimento e te leva a lutar contra si mesmo. Aí Paulo já travava uma luta. Cada vez que você se inclina para a carne, para o pecado, é semelhante a você dar um golpe e o outro você, né, o seu reflexo, se desvia. A carne, né, se desvia e você desfere golpes no ar. Se você está pecando, você sempre está errando os golpes. Agora, cada vez que você obedece os mandamentos, que você guarda a lei, e para isso é preciso de obras, é preciso de lutar, é preciso de ação, é preciso de se humilhar. Cada vez que você faz isso, você está acertando a sua própria carne e subjugando o seu corpo e deixando ele na escravidão, debaixo de uma mente renovada. Imagine, chegou o ponto em que, através de alguma foto, algum vídeo, algum rosto, você foi tentado a fazer o que você sempre fazia, entrar na pornografia. Quando você entra, é um golpe que você dá no ar, e a carne vai, se desvia e te devolve outro no estômago e um no meio do zóio. Agora, quando você é tentado e ora a Deus, e busca, e resiste àquela dor, porque você vai sentir dor, pode ter certeza que isso vai te trazer dor. Essa dor é semelhante ao seu reflexo, né? Isso, o espírito é uma linguagem simbólica, né? Estou fazendo uma linguagem de outro você, né? Paulo olhava para dois homens lutando, mas ele via ali como se fosse a carne e o espírito. É semelhante a outro você, né? Guiado pelo espírito, e te dando um golpe diretamente no rosto, dando o outro no estômago e um gancho no queixo, por exemplo. Ou seja, cada vez que você... Vou explicar um texto que muitas pessoas não entendem. Cada vez que você luta contra a carne, você vai sentir uma aflição dentro de si. E isso vai te trazer fraqueza. Você vai se sentir fraco. O seu corpo vai se sentir fraco. Mas nesse momento, é um momento justamente que você está forte diante de Deus. É um momento que você está sendo revestido de poder. Um homem que tem um revestimento de poder, que está ilustrado na festa do Pentecoste no dia 50, é o homem que guarda os mandamentos de Deus. E Paulo viu que quando ele está fraco, aí ele sabe que é esse momento que ele está forte. Então ele tem prazer nas fraquezas. Agora você pode ver que quando uma pessoa se masturba, ela alivia aquelas tensões do corpo e ela sente um alívio. Ela se sente, estou satisfeita, mas e aí? Nessa parte que ela parece que está forte, ela está fraca. E depois a mente dela vai ser bombardeada. Quem vive um vício de masturbação, de pornografia, entende perfeitamente o que eu estou falando. Eu quero explicar um texto que se encontra em Romanos, capítulo 7. Outro texto bem complexo, bem difícil de ser explicado, depende do nível de interpretação da pessoa, depende de como você interpreta a palavra lei, a palavra graça. Eu fico de boca aberta com comentários de pessoas que me escrevem no canal sobre a graça. Tentando refutar alguns vídeos que eu faço.
eu fico de boca aberta. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu insisto nisso? Porque se você não tem uma ideia do que é graça, do que é lei, do que é pecado, se você tem uma ideia torcida disso, você não vai ter força para lutar contra isso. Isso é uma das regras. Você ter entendimento, pelo menos um pouco, para você conseguir pegar a força, né, de Deus, para você lutar contra isso. Olha, um verso. Vários versos, mas eu vou explicar a lei do Espírito e a lei da vida da maneira mais resumida que eu conseguir. Romanos 7, verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Vou explicar já esse verso. Sem lei está morto o pecado? Como assim? É uma linguagem simbólica. O pecado não está morto, o pecado está aí pelo mundo. Mas ele está falando a respeito da consciência da pessoa. Enquanto a pessoa não conhece a lei, o pecado está morto no sentido dela não ter consciência do que é plenamente o pecado. Basicamente é esse o resumo. Verso 9. Outrora, sem a lei eu vivia. Outrora eu vivia sem a lei. Mas Paulo não era judeu, estudava a lei, etc. Mas entende o que ele está falando. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Você vê? Ele falou que o pecado estava sem lei, o pecado está morto. E aí Paulo fala, eu vivia sem lei. Não tinha conhecimento da lei de Deus. Então o pecado está morto. Por isso que os ímpios não têm consciência de que está morto espiritualmente. Morto em ofensas e pecados. Mas quando vem a lei de Deus como um espelho, a pessoa olha para a lei e vai ver que através, né, depois que ela estudar, ela vai ver que através da transgressão da lei, que é o pecado, entra a morte. A morte está nela, porque o corpo dela é mortal. Aí, sobrevindo a lei, reviveu o pecado. Ou seja, agora eu sei o que é pecado. E agora, quando você sabe o que é pecado, Paulo fala, eu morri. Ou seja, gerou a consciência de morte. Olha como a lei é boa. Gerou em você a consciência de que você está morto. Aí a lei vai te levar em Cristo para você ser justificado em Cristo pela graça e não pela lei. Negativo. A lei vai te levar em Cristo com consciência. E quando fala lei aqui, Paulo está visando a antiga aliança também. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo? Porque você acha que é justo o dia da morte de Cristo está sendo contrastado com a Páscoa? Porque através da Páscoa você está vendo quem é o verdadeiro Messias. Por que a ressurreição dele está sendo assimilada com as primícias? Porque através das primícias você sabe que Cristo ressuscitou. Então a lei está te servindo de aio para te conduzir a Cristo. E aí quando você vai em Cristo, você é justificado pela graça, porque Ele fez o sacrifício gratuitamente por você. Só que uma vez feito o sacrifício, o Espírito vai ser enviado em você. E o Espírito tem uma função única. Uma função mais importante de todas. E eu vou explicar aqui essa função, que é justamente descrever a lei em você. E se ele vai escrever a lei em você, que é para você viver ela. Porque se você não viver ela, você não vai ter a vida. Verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e matou. Olha só. Olha a conclusão dele. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom. Paulo, se a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, como é que você falou que o mandamento perdeu por pecado e o pecado pelo mandamento te matou? Ele vai explicar. Olha só, ele já se coloca no lugar de uma pessoa que ia fazer perguntas para ele. E perguntas tendenciosas. No verso 3 ele fala, acaso o bom se me tornou em morte? Lembra? O bom aqui, ó, o bom se me tornou em morte? O bom, ele se referiu à lei. Porque ele falou que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas um pouquinho antes ele falou que o pecado se aproveitou do mandamento, que fala não, farás, etc. E acabou vencendo, e venceu não é porque o pecado é mais forte que a lei, é porque você estava inclinado para a carne, ele vai explicar isso. E aí venceu, aproveitou do mandamento e pelo mandamento matou o homem. Aí Paulo fala, por acaso o que é bom se me tornou em morte? Aí Paulo explica, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou a morte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Masturbação é inclinação para a carne e é inimizade contra Deus. Por quê? Olha, pois não é sujeita à lei de Deus. Ou seja, se você tem algo contra a lei, que é os mandamentos, você está inclinado para a carne. Porque a inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus. Nem na verdade o pode ser, porque é oposta. Conclusão, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Um pouquinho antes ele falou que os que estão na carne são os que não estão sujeitos à lei de Deus. E os que não estão sujeitos à lei de Deus não podem agradar a Deus. Você percebe como que você tem que meditar na lei de Deus para que o verdadeiro temor e o verdadeiro sentido da graça seja gerado na sua consciência? Paulo acabou de falar aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Ele explica, porque não está sujeita à lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do Espírito, que foi enviada por causa do sacrifício de Jesus, que morreu por causa dos seus pecados, que é a transgressão da lei. Deu para entender? Ou seja, para que o Espírito tivesse em você, escrevendo a lei de Deus em você, ainda que você demora para entender isso, Deus está trabalhando, escrevendo a lei de Deus em você. Para que isso fosse uma realidade, custou a vida do Filho, custou a vida de Jesus para o Espírito ser enviado. Aí o Espírito é enviado. Qual é a finalidade do Espírito? Ele quer gerar vida em você. Mas há um processo de trabalho de Deus na sua vida. Para ele gerar vida, ele tem que retirar a morte, certo? Para que a morte seja retirada, tem que desfazer o pecado. Você tem que saber que é a transgressão da lei. Porque a morte entra pelo pecado. E para desfazer o pecado, que é a transgressão da lei, o que tem que fazer? Obedecer à lei. E mais para obedecer à lei, o Espírito tem que escrever ela no seu coração. Então, Deus querendo gerar vida, tem que retirar a morte. Então, para retirar a morte, tem que desfazer o pecado. Para desfazer o pecado, tem que escrever a lei de Deus no seu coração. Mas como o pecado está na sua carne, é aí que foi enviado o Espírito, no seu corpo, trazendo à luz aquela outra lei que está nos seus membros. Então você vai ter que lutar, o Espírito vai te levar a lutar contra a carne. Quando você trava a batalha e guarda os mandamentos de Deus, ele vai escrevendo no seu coração. É esse o sentido de escrever. E se o Espírito que custou a vida do Filho de Deus está em você querendo gerar vida, e você está inclinado para a morte, para a carne, para onde gera morte, ou seja, você está o oposto da vontade de Deus. Na verdade, você está cometendo inimizade contra ele. Porque para o Espírito estar em você trabalhando, custou a vida do Filho. Deu para entender? É claro que tem muitos outros versos para a gente estudar, para a gente ler. Você tem que ter um entendimento do que é lei, para entender o que é pecado. Masturbação é pecado? Aí você vai lá no YouTube e vai ver que é pecado. Mas não foi te gerada uma consciência do que é pecado, uma consciência do que é graça, uma consciência do que são obras da lei e obras da fé. E aí faz você ficando mais forte. Deus contempla do alto e vê que você está mais, vivendo mais semelhante ao filho dele, semelhante a Jacó do que semelhante a Esaú, semelhante a Isaac, mais semelhante a Isaac do que semelhante a Ismael. Então eu pretendo fazer uma segunda parte desse estudo, uma segunda parte de várias partes, porque não deu para falar tudo nesse vídeo, mas essas são as leis que eu deixo para você e as dicas. E fora tudo isso que você ouviu, que você estudou, você vai precisar de orar a Deus, de parar tudo e buscar a Deus em oração. Cada vez que você levanta as suas mãos a Deus, para adorar a Deus, Salmos fala que o levantar das nossas mãos é semelhante ao sacrifício da tarde. Sacrifício tardes e manhãs. São sacrifícios espirituais, feitos na casa espiritual de Deus. É o que Pedro fala. É o que eu já ensinei nos meus vídeos sobre sacrifícios espirituais. E essas coisas é ministério da nova aliança, dos sacerdócios da nova aliança. Em Apocalipse fala que com sangue ele nos comprou e para nosso Deus ele nos fez um reino de sacerdote. E um reino de sacerdote tem que oferecer sacrifícios espirituais. Mas isso foi preço de sangue. Só que cada vez que você entra na pornografia, que você se masturba, que você se inclina para a carne, trazendo a morte na sua vida, isso impede de você levantar as mãos. Você vai levantar as mãos de membros que foram apresentados para injustiça, para iniquidade. Isso impede você de levantar as mãos. A oração, ela sobe como um incenso. Então, para você levantar mãos puras, você precisa pagar um preço. Você pagar um preço. Mas e o preço que Jesus pagou? Você só pode fazer isso por causa da graça dele. Mas o que a masturbação faz? Ela impede muita gente de fazer isso. Ela acorrenta as suas mãos para você não levantar e trava a sua boca para que você não pregue a palavra de Deus. Então como que você vai tirar esse tampão da boca? Você precisa quebrar as algemas, né? Essas algemas você só pode quebrar por causa do Filho de Deus. Ou seja, você precisa se desprender do pecado.
guardando a lei, que é viver pela fé. É a mesma coisa. E tirar o tampão da boca para que você possa ser um sacerdote real. Um reino de sacerdote. Ok, meus irmãos? É isso daí que eu vou deixar para vocês meditarem. Os comentários eu vou tentar responder a todos. Se você não se inscreveu no meu canal, tá aí, ó, se inscreva no canal. Dê um like nesse vídeo, no anterior também. Não esqueça desse no anterior. E divulga esse vídeo para ajudar outras pessoas. Você sabe que vai ajudar outras pessoas se você divulgar o vídeo. As pessoas precisam ter consciência do que é lei, do que é pecado, do que é graça. E estudar a palavra de Deus, buscar a Deus, para ser gerado nelas o verdadeiro temor, para que elas tenham força para lidar com essa situação e poder ajudar outras pessoas. Que nem eu falei para vocês, tudo que era maldição na minha vida, todos os pecados que eu cometi relacionados a isso, todas as consequências que eu acabei trazendo para minha vida, tudo isso Deus pode transformar em bênçãos, tanto na sua vida e para você ajudar outras pessoas, tá certo? Deus abençoe a sua vida, cada vez ter uma vida mais santa diante de Deus, agradando Ele no entendimento, nas obras, se santificando, para poder encontrar com o Senhor, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem na paz de Cristo.